falamos de abordagem pessoal, falamos da violação domiciliar nas hipóteses legais, e aí tem uma outra temática. E no caso de abordagem a veículo, fica mais difícil ainda então. Não, não, porque o veículo ele não é considerado domicílio. Não, eu falo pela análise de aspectos objetivos. O veículo é como se fosse uma mochila. Eu não posso adivinhar o que tem dentro da mochila e não posso adivinhar o que tem dentro do veículo. Então essa é a dificuldade. Como é que eu vou ter uma fundada suspeita? É como se eu tivesse que esperar que por parte do motorista. Por exemplo, quantas vezes a gente passa pelo sinal e vê 4 homens dentro de um veículo? Normalmente o pessoal vai estar indo trabalhar junto, pega carona junto e tal. Então, assim, a gente tem que entender que vai ficar difícil nesse sentido, já está difícil, porque eu não tenho como, dentro de um veículo, enxergar o que se passa lá dentro. Vidro fumê. Hoje todos os carros têm ar-condicionado, então, assim, é difícil. Tá difícil, realmente tá difícil. Então, vamos lá. Num contexto prático, a abordagem de uma fiscalização de trânsito, certo? Exato. E aí, porventura, o motorista ficou nervoso, ficou ali, não quer entregar a documentação, perdi, não tenho aqui, aí sempre tem um apoio ali da polícia militar, né, que acompanha os órgãos de fiscalização de trânsito. Como é que fica nesse cenário? Pronto. A abordagem de trânsito é uma abordagem diferenciada, né? Ela começou com fiscalização e educação e aí finalizou eventualmente com a abordagem policial. O meu exemplo foi esse. Sim, pronto. Ela por si só já tem uma abordagem diferenciada. A polícia militar, quando faz isso, as polícias quando fazem isso, as polícias militares, né? Eu tive recentemente em Pernambuco e você vê que a abordagem de trânsito é diferente. No caso, ela evoluiu. Lá? Não, no caso, nesse teu exemplo, né? Ela evoluiu, sim, né? O cara negou a dar o documento. Então aí nós já temos alguns elementos objetivos. Então dá para fazer sem essa abordagem. Cidadão, você retira o seu veículo. Né? E aí dá para fazer essa abordagem. Porque a partir do momento que ele nega o documento, já é um elemento que dá para a gente trazer para validar esse flagrante. Mas o nervosismo também não? Não, o nervosismo ainda não. Principalmente por causa da decisão. E outra coisa, a gente esqueceu de falar também, até vou cortar outro assunto, porque senão eu esqueço. Pode ficar à vontade. Da questão da prova do consentimento. Que para mim, de tudo isso que a gente falou, é o mais difícil de se fazer. O que é a prova do consentimento? Normalmente o policial adentra ao domicílio e diz que ela me autorizou, ou ele me autorizou. Aí quando chega na audiência de custódia, o cara diz, não autorizei ninguém a entrar, não. Então, essa é a grande problemática, porque o STJ, a sexta turma, se manifestou da seguinte forma, que deve ter uma declaração assinada pelo dono ou por aquele que tem a posse do imóvel, ele tem que assinar a declaração dizendo que autorizou a entrada do policial, e a entrada do policial deve ser gravada, né, pelo vídeo lá, por um áudio-vídeo do policial dizendo, eu posso entrar? E sempre que possível, aí é sempre que possível, com testemunhas, né? Então, assim, olha a dificuldade que se colocou, né, para tentar proteger o domicílio. Então, a gente vai ter essa dificuldade. E outra coisa, quando nós só temos o policial dizendo, não, ele deixou. Essa alegação do policial não está sendo aceita. Então, o ônus de provar que quem deixou foi aquele que tem a posse do imóvel, ela está sendo do Estado, do policial. Então, como é que... Olha a dificuldade. O policial ele vai ter que ter uma declaração assinada para dizer que ele entrou e ele ainda vai ter que gravar. Porque se ele tiver só a mera alegação de que foi aquele que tem a posse, deixou ele entrar, a esposa, o esposo, o filho, não, pode entrar. E se eles mudarem a história e disserem que não deixaram entrar o policial, já foi na questão do abuso de autoridade. Aí entrou outra polêmica. A fé pública... Exato. A fé pública... Foi deixada de lado. A fé pública, ela... Foi flexibilizada. Exato. E no próprio julgado ele fala de fé pública. A fé pública, ela existe quando nós temos elementos objetivos. Entende? Então, olha a dificuldade, né? Então, o policial hoje, ele tem que ter essa instrução, ele tem que ter essa noção de conhecimento para que ele não possa incorrer em abuso de autoridade. Tá, até que ponto o uso de câmeras ajuda nesse caso? Bem, no contexto geral, digamos assim. O uso de câmeras, ele vai... Já é uma realidade no Brasil, né? É uma realidade. Já é uma realidade. Acho que os estados, em pouco menos de um ano, todos já estão aí implementando, né? Recentemente lá em São Paulo, vai ter que usar câmera sim.
vai começar pelos batalhões de operações especiais, e aí é tendência, é tendência. Eu acho que, isso eu vou dar uma opinião leiga, e eu acho que as câmeras, elas vão dificultar um pouco, para que o policial, porque o policial vai hesitar mais, e a gente sabe que em determinadas situações o policial ele não pode hesitar. Ele tem que ir lá fazer porque a vida dele está em risco, a vida da composição dele e a vida do terceiro, né? Mas eu não acredito que as câmeras vão resolver o nosso problema, não. Não acredito nisso. Mas eu não posso também deixar de observar que, como qualquer coisa que a gente compare, vai ter os prós e os contras, né? É uma forma de resguardar o policial. No caso, ele já tem uma câmera que está filmando aqui e ele... Senhora, eu posso entrar no seu domicílio? Posso fazer uma busca, né? E aí essa senhora vai deixar, ou esse senhor vai deixar, e o policial vai estar resguardado. Tem os prós e tem os contras, mas é uma coisa que tem que ser ainda debatida, né? E muito.